Lincoln Flávio, qual a maior dificuldade de ser um roteirista e como foi começar? Cara, a maior dificuldade de ser um roteirista... Vou falar um negócio assim que eu acho que me ajudou muito. Que é assim, quando você vai escrever alguma coisa, talvez a primeira coisa que você pense é, vou chamar um escritor. Porque a pessoa sabe escrever, eu preciso de uma coisa escrita, certo? Faz muito sentido, parece óbvio. Mas quando você vai escrever um roteiro, aquilo não vai ser lido. E Marshall McLuhan, né, voltando para minha faculdade aí, o meio é a mensagem. O meio não é o meio da mensagem, o meio não é parte da mensagem, o meio é a mensagem. Então, se você está vendo no celular, se você está vendo no cinema, o meio vai ser a mensagem. Ele não existe sem. Não é parte da coisa, ele é a coisa. Então é muito diferente você ler uma história de você ouvir e ver uma história. Então se você contrata um escritor para escrever uma coisa que vai ser ouvida, na minha opinião você está errando. Então para minha sala de redação, entre um cara que leu Borges a vida inteira e é um super professor de literatura e ele tem 10 livros, ele ganhou 2 prêmios Jabuti, versus um cara que não escreve muito bem, mas ele morou no Brasil inteiro, ele conhece todos os sotaques, ele tem 7 filhos com 9 mulheres, ele já morou numa tribo, ele morou na rua, ele quase morreu, eu quero esse cara. Talvez a minha sala de redação não seja composta só com ele, talvez ele não seja o cara que vai fechar o texto, mas um roteiro vai ser falado. Para ser roteirista, você precisa saber como as pessoas falam, não como se escreve. E agora parece muito óbvio, né, o que eu tô falando. Pô, total. Então, de novo, se você pegar Borges, que na minha opinião, ou Cortázar, que são os caras que melhor escreveram, na minha opinião, coisas escritas. Ou seja, dificilmente você vai ler algo, na minha opinião, melhor do que aquelas palavras impressas que Borges e Cortázar, qualquer realismo fantástico, escreveu. Mas se você botar ipsis literis aquilo na boca de uma personagem, não vai ficar bom. Ou não vai ficar necessariamente bom. Não é assim que se faz. E aí volto para aquela briga do livro era muito melhor que o filme. Porra, mas era um livro. Você não pode transpor. É outra arte, é outro meio. E o meio é a mensagem. Então, a maior dificuldade do roteirista, para mim, é essa. É separar o que é bem escrito do que é bem escrito para ser falado, para ser ouvido, para o roteiro. Então, filmes brasileiros muito bons são filmes que a preparação de elenco é muito boa, ao ponto de, se você vê, por exemplo, Cidade de Deus, os atores não liam o roteiro, cara. O roteiro dava uma sequência de acontecimentos e o roteiro dava um começo e meio e fim da cena. Mas aquilo não vai ser falado assim e nós vamos para a praia. Não. Isso é uma coisa bem escrita. Uma coisa bem feita, bem escrita para ser gravada, bem escrita para um roteiro de audiovisual, é muito diferente. Por isso que, e aí aqueles projetos que a gente estava falando de câmera sumida, o Curb Your Enthusiasm, por exemplo, é uma das coisas que eu mais gosto. Que é da HBO, é do cara que escreveu o Seinfeld, o Larry David. Não tem roteiro. Simplesmente não tem roteiro. A premissa dele é, o que eu faria, na vida real, eu paro aqui. No meu roteiro eu vou seguir. Ou seja, o contrato social, os bons costumes, a lei da convivência me faz interromper até aqui, mas o meu raciocínio segue. Então ele deu uma premissa para aquilo e falou, bom, o Curb Your Enthusiasm são situações que, na ficção, na minha ficção, eu vou extrapolar um pouco a realidade. Mas os atores não recebem roteiro algum. Eles sabem quem são as personagens, eles sabem que as personagens reagem a certos inputs de maneira específica. Ou seja, os personagens estão introjetados e isso geralmente tem a ver com a personagem já ter uma relação com a própria pessoa, com o elenco, que na comédia é muito importante. E aí, né, a gente fala, o Joaquim Phoenix emagreceu 60 quilos pra fazer... Isso não existe na comédia. Você não faz um crossfit pra ficar engraçado, tá ligado?
No drama, você faz exatamente o que tá no roteiro e muitas vezes vai funcionar. Mas na comédia não. Na comédia depende de timing, depende de espontaneidade, depende de tudo. Ou seja, pra mim o mais difícil de verdade e no começo foi muito complicado e foi libertador perceber que eu não precisava escrever bem. Se o Stephanie estiver ouvindo isso, ele foi um dos caras que, né, na minha vida me fez escrever melhor. Mas eu nunca me considerei um cara que escreve bem. Eu não sei gramática. Eu sou ruim de gramática, eu escrevo errado. Mas eu sei como as pessoas falam. Eu não entro num ônibus e consigo ler se as pessoas estiverem falando do meu lado, porque a conversa do outro é muito mais interessante do que qualquer coisa que eu esteja lendo. Se um cara entra na minha casa para consertar a rede elétrica, eu não consigo sair do lado dele. Eu pergunto tudo. Eu quero saber por que o fio é daquele jeito, por que não pode ser assim. E da próxima vez talvez eu nem precise dele. Se você não tiver curiosidade, você não vai ser um roteirista. Se você não tiver vontade de aprender, se você não for um especialista em generalidades, se você não for o Zé Wikipédia, se você entrar na Wikipédia para ver um negócio e você não clicar em nenhuma palavra em azul a mais, fazer essa navegação para dentro, você não vai ser um bom roteirista. Então você vai lá, o vulcão Tonga da Pironga lá explodiu. Aí você, caralho, onde é isso? Tonga, Catacatonga. Nossa, perto da Filipinas lá, que tem o povo fulano de tal. Povo fulano de tal, clicou. Ah, eles falam, tá, e é o único povo que come uma comida à base disso aqui. Não sei o que é, vou ver. Então, é isso que faz um bom roteirista. É essa superficialidade de muita coisa. E nenhuma profundidade de nada. Porque a gente também não consegue ocupar. Então, começar para mim foi muito libertador. Transformar o ócio que eu tive na vida inteira num trunfo foi muito bom. E uma pessoa bitolada, que não tem curiosidade, que não quer saber as coisas, ela pode escrever bem o tanto que for. Eu não acho que o roteiro dela vai ser bom. Não vai falar. Ela pode me provar o contrário. Eu nunca vi alguém que não é curioso, que não prova comidas, que escrever um bom roteiro. Porque eu sou um cara que se você fala assim, põe um negócio na mesa e fala assim, cara, tá horrível isso, não sei como alguém come isso. Eu põe na boca e falo, é verdade, tá uma merda. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.